graça, tanto nas questões políticas, sociais, econômicas do Brasil e do mundo. É um momento em que nós precisamos sempre nos recordar da importância de orarmos, de clamarmos ao Senhor nesse instante. Eu gostaria de orar nesse momento, pedindo a Deus que nos renove e dê ao nosso coração uma perspectiva boa de esperança, de paz, e ao mesmo tempo faça um milagre. Somente Ele é capaz de fazer isso. Não tem mais ninguém que seja. E eu vou pedir que o nosso irmão, o diácono Marcelo, nos ore a Deus, nos eleve a Deus nesse momento de oração, porque eu creio que somente Deus é capaz de mudar a história e a circunstância na qual nós vivemos. Não existe outra. Não existe. Não existe uma resposta mais confiável que esteja fora de Deus. No tempo dele, na vontade dele, as coisas se cumprirão. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso Deus verdadeiro, o Deus que supre todas as nossas necessidades, meu Pai. Nossa confiança está plenamente no Senhor, sabendo que é do Senhor que provém todas as coisas, meu Pai. Por isso nós nos rogamos diante do Senhor, com um coração contrito, pedindo misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, neste Amém, momento, Senhor. meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode tudo, meu Pai. Às Amém, vezes, Senhor. aos nossos próprios Em nome de olhos, meu Jesus. Deus, nós nos Repreenda, colocamos Senhor. numa situação que é impossível, mas para o Senhor tudo é possível, meu Deus. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor. É verdade. Refreia todo o mal, meu Pai. Refreia todas as coisas ruins que possam estar acontecendo no meio da nossa humanidade, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós sabemos que se o Senhor quiser, o Senhor pode. É Mas verdade. primeiramente nós nos rendemos à Tua vontade. Nós temos que aceitar que tudo provém do Senhor. É verdade, Por isso Senhor. nós estamos aqui diante do Senhor, meu Pai. Rogo, meu Pai, por todas as situações, rogo pela humanidade, pela nação, também rogamos pelo Brasil, Senhor, por nossa nação aqui, meu Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, dos nossos governantes, meu Pai. Coloca, meu Pai, uma situação que eles possam ser honestos diante das situações que estamos vivendo, meu Pai. Não deixa ninguém defraudar um ao outro neste momento, Senhor, que a gente está tão fragilizado, meu Pai. Colocamos essa doença diante do Senhor, colocamos que o Senhor possa refreá-la, que isso possa passar e que tudo possa voltar à normalidade, meu Pai. Nós confiamos no Senhor. Coloca o nosso estado, Mato Grosso, coloca a nossa cidade, Senhor, Cuiabá, Senhor, também todos os nossos governantes, governadores, prefeitos, Senhor, deputados, que cada um possa tomar a melhor decisão, meu Pai. Coloca temor no coração de cada governante desse, Senhor. Também colocamos a nossa igreja, a nossa irmandade diante do Senhor neste momento, que cada um possa estar, Senhor, numa situação, meu Pai, de que não possa nada vir a acontecer com cada um. Ó, meu Pai, eu peço no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor coloque primeiramente gratidão no nosso coração, porque o Senhor Deus que deu a sua palavra, meu Pai, para confortar os nossos corações. E isso, Senhor, é muito gratificante, sabendo, Senhor, que nós temos um Deus, meu Pai, que deu seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, meu Pai, e hoje nós estamos aqui celebrando teu grande e bendito nome, meu Pai. Obrigado por esse dia, o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para nós agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Esse é o domingo do Senhor, meu Pai, que nós possamos dar graças por esse dia. Coloco diante do Senhor também este momento, meu Pai, que a Tua palavra possa vir fazer morada no nosso coração e ela possa vir em encontro às nossas necessidades neste momento, meu Pai. Que nós acalmamos o nosso coração neste momento para ouvir a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos sair daqui neste momento, meu Pai, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua palavra, Senhor, para gozar, Senhor, de uma vida que o Senhor nos deu, uma vida eterna, meu Pai. Colocamos tudo isso diante do Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abram a Bíblia no texto de Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo 25. A partir do verso 31,
a palavra do Senhor diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, nu eu estava, mas não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Oremos. Nosso Deus, abençoe a Tua palavra ao nosso coração. Que ela nos edifique, nos confronte, nos ajude a andar segundo a Tua palavra, segundo os Teus preceitos, que ela cause mudança e transformação na nossa vida. É o que eu peço ao Senhor, por mim e pelos meus irmãos, e que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu, no nome de Jesus. Amém. O que aguarda os homens no dia do juízo? A gente passando por momentos tão sensíveis e difíceis na nossa sociedade, de repente vem uma mensagem que fala de juízo. E talvez ela seja propícia, necessária nesses dias, exatamente para que a igreja não perca o seu propósito, o seu objetivo. Ela entenda, de fato, a obra redentora de Cristo e o que o aguarda a todos os homens, todos. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, haverá um dia em que todos os homens comparecerão diante do tribunal de Cristo. Todos. Todos vocês que estão aqui. Os filhos de vocês do passado, os filhos que virão, os netos, as famílias, todos. É um dia inescapável, inapelável, impossível de não estar lá. Portanto, eu creio que seja absolutamente necessário, vez por outra, se refletir sobre aquilo que aguarda os homens no dia do juízo, na segunda vinda de Cristo. Nós escutamos constantemente dizer o seguinte, que se existe algo que nós temos e podemos ter certeza nesta vida, é o quê? É o quê? Mentira, mas dizem isso. Se tem alguma coisa da qual nós podemos ter certeza nessa vida, é que nós vamos morrer. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, diz clara e evidentemente, está escrito lá em 1 Coríntios, que é a apologética de Paulo a respeito da ressurreição. Ele fala que nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Haverá um dia na segunda vinda de Cristo que aqueles que estiverem vivos não vão morrer. Eles passarão por um momento instantâneo de transformação, mas não serão mortos. Não se fará necrópsia nele, eles não serão enterrados, eles não serão cremados, não haverá isso. Então a morte não é a coisa mais certa que você deve pensar nessa vida, não é.
Você não deve pensar nessa vida que, de fato, você vai pegar o Covid-19 se você sair sem máscara. Eu não estou falando para você negligenciar isso. Eu só estou dizendo que, se não for da vontade de Deus, você não pega. Se for, você vai pegar. Então, nem tudo aquilo que parece ser certo à nossa volta, de fato, é algo certo, consumável e absolutamente capaz de acontecer dentro de tudo aquilo que as pessoas têm visto ocorrer nos dias de hoje. Não é. Então, não adianta você, às vezes, querer ir pelas ideologias e as cosmovisões populares, pensando, achando, entendendo que é certo algumas coisas na sua vida, porque não são. Não é certo que você vai envelhecer. Não é certo, porque você pode morrer antes do envelhecimento. Não é certo que você alcançará casamentos dos seus filhos, formatura dos seus filhos, as cãs na sua cabeça. Por quê? Porque é certo que muitas vezes essas coisas podem ser impedidas na sua vida pela morte. Então, existem muitas coisas das quais nós dizemos que vão acontecer e que são certas e que não são. E eu creio que uma que mais nos confronta é a morte. A morte não é certa. Principalmente a espiritual e a física. A espiritual é aquela que nós passamos na transformação pela obra de Cristo Jesus, nós passamos da morte para a vida. E aguardamos, no dia da segunda vinda de Cristo, os que estiverem vivos verão que não morrerão. Então, quando nós entramos numa falta de percepção e reflexão que a sociedade hoje, de maneira clamorosa, entra, às vezes nós começamos a pensar como os não cristãos pensam. Nós começamos a avaliar o mundo de uma forma e com uma cosmovisão não bíblica. Nós começamos a achar certo coisas que não são certas. Achar que vão acontecer coisas que nem sempre acontecerão. Portanto, esse texto das Escrituras Sagradas aqui são tensos, de fato. Porque dentro da cosmovisão bíblica, nós precisamos entender que algumas coisas que estão aqui vão acontecer. Há coisas que nós pensamos e que não vão acontecer. Há coisas que nós não pensamos, que nós não imaginamos, que nós não refletimos na implicação, na força, na veracidade disso, e vai acontecer. Por exemplo, haverá um dia em que Cristo voltará. Haverá um dia em que se estabelecerá um grande trono de juízo. Haverá um dia em que todos os homens terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Haverá um dia em que a sentença será mantida e mostrada a todos esses homens. Haverá um dia em que o Senhor Jesus vai restaurar toda esta terra. Haverá um dia que nós desceremos para esta terra juntamente com a Nova Jerusalém, aqueles que foram redimidos. E aqueles que não foram receberão o castigo do destino eterno sobre si. Você pode pensar, eu estou na arca, eu estou na igreja. A igreja é o meu fonte seguro e o meu porto de tranquilidade. Na arca entraram 8 pessoas. Aquilo que apontava para a igreja antiga e que a protegia e que a amparava. Dentre as 8 pessoas, nós sabemos, filho de Noé, que foi para o inferno porque não era um homem crente. Quando nós olhamos na trajetória bíblica, nós vemos homens poderosos, fortes, cujo nome deles e o renome deles avantajou-se, atravessou oceanos, o mundo e todos os séculos e se mostram como homens tementes a Deus, servos do Senhor e que amaram Jesus verdadeiramente. Mas esses homens tiveram filhos, andaram com eles, viveram com eles, foram educados por eles e que pereceram, que foram para o inferno. Não são pessoas crentes, cuja elas nós não as encontraremos no reino de glória. Não as encontraremos no reino dos céus. Não se garanta na sua tradição. Infelizmente, muitos começam a pensar coisas que fogem dos padrões da Escritura Sagrada. Mas você pode dizer, eu não acredito muito nisso, não tem problema nenhum. Se existe alguma coisa da qual eu não discuto mais, são esses tipos de filigramas, essas idiotices pequenas de que eu acredito ou não acredito. O fato de você não acreditar, você acha que não vai existir? O fato daquele que senta ao seu lado, lá na firma, e diz, você está indo a uma igreja? Estou. Você acredita nessa bobagem toda de evangelho de Jesus? Acredito. E você? Eu não acredito. Eu não acredito que exista um Deus, eu não acredito na volta iminente de Cristo, eu não acredito que haverá um dia de juízo, eu não acredito que haverá um dia de ressurreição. Por que você não acredita? Não vai acontecer? Porque as pessoas que estão à sua volta dizem que isto não é verdade. Deixa de ser verdade?
eu fico pensando que essas coisas são perca de tempo hoje, para mim. Não creio, não acredito, não acho que seja assim. Não muda nada. Se Deus é Deus, a Escritura é a verdade, as promessas de Deus são reais, a despeito de eu crer ou não, as coisas vão acontecer. E elas vão acontecer da forma com que estão aqui. A questão é que essas coisas acontecerão, creiam os homens ou não creiam. Essas coisas vão ocorrer num dia específico na história. E você está preparado para esse dia? Se essas coisas acontecerem na sua história, você se adequaria a esse texto e à realidade da redenção que Cristo realizou e que você tem crido? E se tem crido, as suas atitudes, a sua maneira de ser, a sua postura, tem sido como de alguém que tem crido? Porque hoje nós vivemos uma outra coisa muito interessante, né? É que as pessoas, eles têm uma fé, onde eles acreditam em Deus, mas as atitudes deles são atitudes ímpias. Eles não se dobram à Escritura, eles não se dobram à palavra de Deus, eles não se sujeitam aos princípios de Jesus. Mas eles vieram de uma tradição. A mãe deles, a avó deles, o tio deles, eles vieram de uma genealogia cristã. Portanto, isto aprova, homologa, ainda que ele esteja desviado no coração, que o coração dele seja um trono de ídolos. Ele veio de uma família cujo pai era presbítero, cujo avô fundou a igreja, cujos irmãos dele, que na época gostavam de trabalhar na igreja, ajudaram a carregar os pisos que construíram a igreja. Isso aí te dá garantia do quê? Portanto, esse texto, na minha opinião, ele precisa ser bem pensado por nós. Sendo verdade, então eu quero novamente dizer essa palavra, sendo verdade, que a Bíblia é a verdade e que este dia ocorrerá, o que é que nos aguarda nesse dia? O que aguarda você? A primeira coisa que esse texto ensina é o aparecimento sublime e majestoso de Cristo. É por isso que o verso 32, o verso 31 começa dizendo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, todos os homens, todas as pessoas existentes neste mundo serão reunidas com ele neste dia. Se Deus vai planificar a terra, eu não sei. Se uns vão ficar no andar maior e outros no menor, para que caiba todos os que nasceram de Adão até a segunda vinda de Cristo, eu não sei. Como ele fará para reunir milhares de bilhares de pessoas, eu não sei. O texto aqui não é claro, mas o texto aqui é claro, mostrando que Cristo vem como um rei. E ele vem como um rei majestoso, repleto de glória, de honra e de poder. Quando você entra na Capela Sistina lá na Itália, você viu que Michelangelo pintou, e ele pintou na Capela Sistina vários anjos, e retratou várias histórias bíblicas, estão lá quando você entra. Mas os anjos ali, eles não retratam o esplendor, a glória dos anjos aqui. Os anjos aqui acompanharão a segunda vinda, eles estarão com Cristo. Quando você olha no capítulo 19, a Escritura diz que eles serão anjos ceifadores. O texto diz que eles vão arrebanhar, ceifar, buscar pelos 4 cantos da terra. Está escrito aí, pessoas de todas as nacionalidades, todas as línguas, todos os povos e todas as nações. Eu creio que haverá uma unificação de línguas neste dia, porque o julgamento não será no ouvido de cada um, o pronunciamento dele será majestoso, e todos nesta terra ouvirão, e você vai estar lá. Será um aparecimento de glória, de poder, de majestade, onde os anjos do Senhor o acompanharão, onde todos os homens espalhados por este mundo estarão presentes, onde aqueles que morreram ressuscitarão para este dia de glória. É o que está escrito em João capítulo 5, verso 28 e 29.
As Escrituras dizem que o mar dará os seus mortos. Todos os lugares desta terra onde existem pessoas, sejam elas mortas, sejam elas vivas, neste grande dia de majestade, de glória, comparecerão diante do Senhor, que vem como rei. Um reino num trono diferente. O texto não diz que o trono dele aqui será estabelecido com joias, com diamantes, com pedras de esmeraldas, com ouro, com prata, com nada disso. Ele vem com o seu cetro de poder e de glória, expressando aquilo que os reis faziam quando eles invadiam outra terra. Só que os reis invadiam para tomar o que não era dele. Cristo vem para estabelecer na terra que é dele um novo céu e uma nova terra. Todos comparecerão diante desse dia. Nem o maior diretor de Hollywood, seja ele o Quentin Tarantino, hoje está feio o nome, hein? O Coppola, o Francis Ford Coppola, seja qualquer um deles, eles não são capazes de retratar aquilo que realmente vai acontecer nesse dia. Nunca seriam e nunca serão. Até mesmo porque o personagem principal não é uma pessoa real. Ele não é Deus e homem. Aqui é o dia do grande juízo do Senhor, onde ele aparecerá no céu e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Diante deste trono de glória, todos os homens terão que comparecer. Haverá um dia, e deste dia é um dia de impactos sísmicos extraordinários, astronômicos, magníficos. É o que está escrito no capítulo 24, do verso 29 até o verso 31. Será um dia espetacular. O sol não aparecerá, a lua escurecerá o sol. É uma coisa espetacular, retratada de forma magnífica pelo autor, para mostrar o que será a segunda vinda de Cristo e como é que ele vai aparecer. Ele não vem mais como alguém nascido numa manjedoura, quietinho, humilhado, sendo anunciado por alguns daqueles homens que eram os seus pastores daquela região, ou os magos, como uns e outros dizem. Mas ele virá de forma esplendorosa. Ele não virá mais da surdina, escondido, muitas vezes impedido até mesmo pelos homens e a Escritura de aparecer no momento para que não morresse. Agora não. Ele não vai ter que fugir para o Egito, ele não vai ter que se esconder de Herodes, ele não vai ter que furtar-se a estar no lugar do seu nascimento e com a sua família. Herodes, os grandes imperadores, os grandes déspotas que passaram neste mundo, todos os homens neste dia verão o majestoso rei, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por mais modernos que sejam os efeitos especiais do Tarantino e do Coppola, de forma alguma eles seriam capazes, por mais avançados que sejam os efeitos especiais de Hollywood, jamais seriam capazes de retratar este dia. Esse dia é um dia ímpar, onde todos nós veremos a vinda do nosso Rei. Por mais engenhoso que esses momentos sejam, eles são momentos em que todos os homens aparecerão diante do trono do grande rei. Quando você olha em 1 Reis, capítulo 10, depois que Salomão construiu o seu grande império, e era um homem de extrema sabedoria, ele constrói um trono de marfim, obra que a Escritura diz que nunca tinha sido feita antes. Fico imaginando a mente arquiteta de Salomão. Ele falava de tudo e sabia de tudo. Ele era um enciclopedista, sem dúvida. Ele falava de tudo e sabia de tudo, não um pouco. Porque tem gente que fala de tudo e sabe de tudo um pouco. Ele sabia muito de tudo. Ele constrói um trono de marfim. E nesse trono de marfim, ele coloca 14 leões. 2 no começo do trono, não é o nome disso, nessa encosta, no braço da cadeira, um em cada lado. Tinha 6 degraus. Tinha 6 degraus o trono. E em cada degrau, um leão de cada lado.
12 leões, em cada um dos degraus, 12, e cada um no braço, na encosta do glorioso trono dele. Era algo espantoso, magnífico. Eles retratam na Bíblia que nunca houve obra tão bonita, tão magnífica como aquela. Eles dizem que não houve alguma coisa que já tivesse sido vista de tal beleza que era aquele trono. Aquele trono apontava para o grande rei, que é Cristo, que é o Cordeiro de Deus, mas é o leão. Que é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas é o leão que ressuscita e que vence a batalha. É o Rei de glória, diferente de Nárnia. Quem morre em Nárnia é o leão, quem morre na Bíblia é o Cordeiro. Isso é muito distinto e muito diferente. Quem morre na Escritura não é o leão é de força, é de poder, é de glória. Quem morre é o Cordeiro. E nesse contexto, C.S. Lewis desviou-se. Na verdade, de forma talvez não propositada, mas ali ele configurou uma realidade que não existe na Escritura, porque na Escritura não morre o leão, na Escritura morre o Cordeiro e ressuscita em glória. E na sua vinda, ele vem como leão, retratando duas espécies de animais, de bichos. Um absolutamente manso, fraco, humilde, singelo, obediente. O outro poderoso, glorioso, honroso, forte e invencível. E o que Salomão faz no trono dele é apontar para esse leão que viria. E esse leão, Mateus retrata como é a sua vinda. É uma vinda de esplendor, de glória e de poder. Todo olho verá, todos os homens e todas as pessoas desta terra hão de se deparar com este grande Senhor dos Senhores no dia do juízo. Quando você olha o capítulo 4 de Apocalipse, a Escritura também fala de um trono de glória, majestoso, onde os querubins, os serafins e os homens viam aquela coisa espantosa. Você pode aguardar. Creia ou não creia, acreditando ou não acreditando, você pode aguardar. Este dia vai acontecer. Este dia é um dia de fato. Este dia te aguarda. Ele espera por você. Segunda coisa que esse texto mostra é que este dia de glória, espetaculoso, magnífico, onde Cristo aparecerá nas altas nuvens, quebrando a lei da física e fazendo a gente quebrar também, porque a gente vai encontrar com Ele lá em cima. Não vai ter escada, não vai ter nada sólido. Se você olha para aquela história de Pedro que andou sobre as águas e fica espantado, isto vai acontecer com você, não sobre as águas, mas no céu. Você não vai cair de uma nuvem, não vai precisar de uma outra com solidez para você ficar. O que Deus vai fazer neste dia é dia magnífico, diferente. Todos os homens comparecerão diante dele. Será um dia de separação. Ninguém será esquecido, ninguém escapará, ninguém deixará de comparecer diante da presença de Deus neste dia. Covid-19 está espantando muita gente, né? Indivíduo, como eu digo. Tá? Ele vai para o shopping, ele vai para a chácara, ele vai para a beira do rio, ele anda na rua, ele trabalha o dia inteiro, mas para vir num culto ele não vem porque ele tem medo do Covid. É uma coisa estranha, né? É uma coisa estranha. Eu não tenho problema nenhum a pessoa ter medo do Covid. Então ela cumpra o quê? Ela tem que cumprir, no mínimo, a coerência. Não saio de casa para nada. Faz tudo, mas no culto eu não vou porque eu tenho medo do Covid. Este dia é um dia inescapável. Tendo Covid, não tendo Covid, acontecendo o que estiver acontecendo na face da terra, todos comparecerão diante dele no dia do juízo. Será um dia de separação, onde aqueles que são redimidos em Cristo irão com ele, e os que não são, não irão. Mas o texto aqui, do verso 32 ao verso 44, ele fala de duas espécies de gente, retratados em dois animais que às vezes se misturam na Escritura: o cordeiro e o cabrito. Eles não são iguais, eles não são idênticos. E aqui o propósito é exatamente mostrar o que é a atitude de um, a atitude de outro. A palavra separação aqui significa separar pelo estabelecimento de limites, pelo uso de critérios. Esse é o significado da palavra separação aqui. É excluir por conta de má reputação.
Ou seja, cordeiro de um lado, cabrito do outro. Aqueles que são da esquerda foram excluídos por má reputação. Porque a luz veio ao mundo, eles não amaram a luz. Porque eles não amaram a Cristo. Porque eles não honraram a Deus. Porque eles não serviram o Senhor. Porque eles viveram a vida inteira na maciota, sem parar para pensar na responsabilidade que eles tinham diante de Deus. O objetivo aqui é demonstrar duas coisas nesse texto, quando fala desses dois tipos de animais. A justiça distributiva de Deus. É o dia em que os homens serão julgados, e Deus derramará a sua justiça sobre todos os homens. É aquilo que é chamado de justiça retorial. É a justiça, daquilo que é justo, daquilo que é reto, daquilo que é ilibado, verdadeiro, santo e puro. É o dia da justiça que distribui. E a justiça distributiva, ela tem duas ramificações ou dois aspectos. Ela é remunerativa ou ela é punitiva. Portanto, essas duas coisas estão claras nesse texto. Haverá um dia em que Deus julgará o mundo, todos comparecerão diante dele e ele derramará a sua justiça. Ele derramará a sua justiça remunerativa, abençoando, dando, compartilhando com os seus a glória e a vida eterna que os aguarda no novo céu e na nova terra. Mas ele também derramará a sua justiça punitiva sobre aqueles que não honraram a Cristo, mesmo sendo de genealogia cristã. Nós veremos ali filhos de Adão, nós veremos ali filhos de Ismael, nós veremos naquele dia ali os nossos pais e antepassados que não amaram a Cristo e não adianta você querer arrumar um lugar para eles no céu, sendo que eles não amaram a Cristo e morreram na sua impiedade. É duro, é duro para mim também, mas não adianta. Esse dia será um dia em que a justiça será derramada, remunerativa para aqueles que amaram a Cristo. O texto aqui não pode ser usado como que se fosse usado por um teólogo cristão evangélico espírita para dizer as boas obras me salvam. Não é isso que o texto está dizendo. Ok? Quando o texto está dizendo estive nu, estive preso, estive com sede, estive com fome e me deste, a ideia é eu fiz tudo o que eu fiz neste mundo para ser bênção e honrar aqueles que Deus colocou nos meus cuidados para a glória de Cristo e para a honra de Cristo. Essa é a base. Não tem nada a ver com boas obras feitas para se merecer vida eterna. Nada disso. A questão é quando ele coloca os dois aqui em xeque, ele diz, os outros não herdarão. Por quê? Porque não fizeram nada. Não mostraram amor, piedade, honra e glória ao meu nome. Breve e resumidamente, este seria a ideia. A justiça de Deus é algo tão profundo, que faz parte de um atributo essencial do nosso Deus. E ele exige dele mesmo que ele puna aquilo que não ande conforme a sua palavra. Nosso Deus, conforme disse um autor, é um governante reto e todas as suas leis são santas e são justas e todas elas devem ser seguidas. Em seu governo moral, ele adere fielmente a essas leis. Ele é imparcial, ele é invariável quando ele as executa. Nós não estamos brincando com um deusinho de amor, que é marionete, que pode ser jogado para um lado e para o outro, como nós temos visto acontecer na sociedade moderna e o que eles têm feito com o Evangelho, que é uma avacalhação. O nosso Deus é um Deus justo, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui simplesmente para colocar terror no seu coração. Oxalá que ele fosse colocado no seu e no meu, para que essas coisas trouxessem quebrantamento e mudança à nossa vida. O nosso Deus é um Deus justo. E ele vai remunerar aqueles a quem a sua justiça alcançou e o coração foi redimido. E aqueles que andaram levianamente, distantemente dos caminhos do Senhor, ele vai punir. Lá em Abacuque, capítulo 1, verso 13, a Bíblia diz assim: tu és tão puro de olhos que não haverá proteção, não haverá guarita, não haverá ninguém na porta do cemitério que impedirá com que os caixões se abram neste dia. Os caixões se abrirão. Não haverá exumação de cadáver, mas todos serão colocados em pé diante desse tribunal.
Abram a Bíblia. Eu estou citando o texto, mas como eu não estou com pressa, nem vocês, abram a Bíblia. João capítulo 5. João, capítulo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: não vos maravilheis do que eu vou dizer para vocês, porque realmente o que Jesus disse ali naquela época era uma coisa, né? Ele diz, olha, não vos espanteis, é o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, não vos espanteis com este dia aqui, porque ele vai acontecer. Jesus está dizendo lá, não vos maravilheis disto. Por quê? Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Bem e mal aqui, questões antagônicas que expressam o amor a Deus ou a falta de amor a Ele. Aqui não tem nada a ver com matar, roubar, simplesmente nisso, mas com ordens de prioridade de quem de fato nós amamos e quem de fato nós servimos. Isto aqui é muito sério. Se você olhar em Daniel, olha lá Daniel, nosso irmão Daniel. Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel já dizia, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o terror eterno. Eu não sei se às vezes a gente se esquece de ler essas coisas na Bíblia. É que às vezes a nossa leitura bíblica tem sido tão fragilizada ao longo dos anos, né? Eu não sei quantas vezes você leu a Bíblia essa semana, quantos capítulos você leu da Bíblia essa semana, o que você conhece da Bíblia. Mas esses textos aqui, eles se ajuntam num grande mosaico para mostrar a mim e a você que este dia de separação ninguém escapa. Nem homens, nem mulheres, nem recém-nascidos, nem aqueles que foram resultados de um aborto, ninguém escapa. Todos os que nasceram ou que não nasceram neste mundo. Todos aqueles que viveram ou que vieram para esta vida e depois de terem sido concebidos morreram. Todos neste dia comparecerão diante do Senhor. Será um dia terrível, de grande separação. Que lado você vai estar? Mas em terceiro lugar, esse texto nos ensina que na segunda vinda, naquele dia majestoso, de manifestação visível, de manifestação visível da presença de Cristo, em que todos os homens comparecerão diante do tribunal dele, será um dia em que se mostrará, sabe o quê? Sabe o quê? O destino eterno dos homens. Mas quando eu leio essas coisas, dá uma tremedeira no meu joelhinho. Já não é bom, né? Meu pai do céu. Aí não tem ortopedista de joelho que dê jeito. Que ele chega a bater um no outro. Este dia será um dia, depois da vinda de Cristo, majestosa, gloriosa no seu reino, quando todos os homens, de todas as idades, povos, nações e línguas, que ouvirão o Cordeiro falar numa língua só, sem intérprete simultâneo, e todos os milhares e bilhares e bilhares vão ouvir ao mesmo tempo, seja nesse céu, um pouquinho abaixo, em que degrau estiver, eu não sei como Deus vai fazer, mas neste dia em que todos estiverem diante do Senhor, o destino eterno deles será demonstrado. Ele vai dizer, verso 46, está escrito aí, depois do grande julgamento, verso 45 e 46. Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O que podemos esperar na segunda vinda de Cristo, depois do magnífico aparecimento de Cristo,
depois do ajuntamento dos homens, depois do estabelecimento visível do trono, depois do grande dia do juízo, nós podemos esperar o destino eterno, onde cada um de nós pegaremos uma fila para ir, ou para a glória eterna, ou para o inferno eterno. É o que o texto está dizendo. E neste dia nós teremos muitas surpresas, é verdade. Porque veremos filhos de patriarca na fila para o destino eterno do inferno e do aprisionamento. Porque a luz veio ao mundo e eles não amaram a luz. Talvez você que foi criado na igreja, que viu as gerações da sua família, cujo coração hoje não ama Cristo como deveria. Você que veio depois de um tempo e no começo gostava, e que hoje se tornou simplesmente alguém que refuga a Escritura, visivelmente pela falta de amor, de leitura, de temor, de relacionamento, de intimidade com a Escritura. Alguém que se diz cristão, mas que se mostra absolutamente avesso a todo o pensamento cristão genuíno e verdadeiro. Cuidado. Cuidado. Não se deixe enganar pelas pretensas soberbas do seu coração e pelas ilusões da idolatria da sua alma. Não se deixe. Porque este dia será um dia irreversível, terrível. Nós devemos esperar neste dia pela sentença eterna, pelo anúncio da sentença divina, que mostrará o destino daqueles que têm desprezado o nome de Cristo e desonrado a sua palavra. Verso 46. Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com o povo. E aqueles que creem em Cristo e o amam, eles não devem temer este dia, é verdade. Mas o pacto que Deus fez com o homem, aqueles que foram redimidos em Cristo, eles dão fruto. Eles vivem a sua caminhada cristã, ainda que seja com dificuldades, com lutas, mas eles amam a Cristo, eles se arrependem todo dia, eles buscam conhecer a Cristo verdadeiramente, o coração deles é aquecido pela Escritura, há sentimento profundo de arrependimento e de necessidade de fé em Cristo quando ele passa por dificuldades. Às vezes ele pode se desviar, às vezes ele tropeça, mas ele volta. Ele não pode entrar neste dia sendo alguém relaxado, cuja palavra, cuja verdade, cujo coração não esteja aquecido pelo arrependimento e pela verdade do Evangelho. Se entrar, foi demonstrado durante toda a sua vida que você não amou a Cristo. E o seu destino é a perdição eterna. Seja você filho de quem for. Isso é muito sério. Isso tudo não é brincadeira. Cristo fez um pacto com o seu povo, aquilo que é chamado de pacto eterno da redenção, e aqueles que foram escolhidos por Cristo e por quem Cristo morreu, eles estarão neste dia para receber a coroa de glória, é verdade. Mas o próprio Cristo nos adverte em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, dizendo que muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo. E ele vos dirá, está escrito, se você quiser abrir a Bíblia, você pode abrir para checar o que eu estou falando. Porque disso depende a sua vida. Eu não estou aqui para iludir, achando que são crentes e não são. Por não amarem verdadeiramente a Cristo, por não se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados, por não quererem andar alinhados, submissos a Cristo, abandonando uma vida suja, hipócrita, que dá trabalho para pai, para mãe, para irmão, para amigo, que vive uma vida de confusão a vida toda, que não honra a Deus, que é desonesto, cujo o direcionamento do coração tem a ver com as ações pecaminosas e perversas deste mundo, mais do que com o amor e a submissão a Cristo. Isso é muito sério. Apocalipse capítulo 6, verso 16. Vamos abrir lá? Diz assim a palavra do Senhor: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e do quê? E do quê? Da ira do animal mais manso, retratado na Escritura, que mostrava a mansidão e a sujeição de Cristo.
Lá em Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Agora o cordeiro vem com a sua ira, com a sua justiça, com a demonstração do seu poder, para dar o destino dos homens no dia do juízo. Apocalipse capítulo 20, abra aí. Verso 14 e 15, presta atenção no que a Bíblia diz, e isto aqui não é brincadeira. Pastor Nelson, não conta uma piada, não conto piada, não sei nem falar o amém tríplice, não sei nem cantar amém tríplice, então não conto piada. Agora isso aqui é muito sério, envolve a sua vida. Então, isso aqui você precisa... Veja aí. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, escrito ou inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja, no inferno existem estágios. O inferno não é o estágio final para onde os homens vão quando eles morrem sem Jesus. E para onde eles irão quando eles morrerem e ressuscitarem no dia do juízo. Tem um lugar pior do que o inferno. Tem, está escrito aí. É o lago de fogo eterno, onde o inferno, os seus anjos serão jogados dentro. Então, se você pensava que o inferno é o grau máximo de todo o tormento que uma pessoa possa receber, quando ele morre sem Cristo, já sendo sem Cristo, ele vai para o inferno. Agora, imediatamente. Não existe purgatório, não existe sonolência da alma. Morreu sem Cristo, vai para o inferno. Depois do julgamento, o inferno será jogado dentro do lago de fogo, juntamente com os demônios e com todos os homens e mulheres, sejam eles de qual idade foram, que não amaram e que nos submeteram a Cristo. Isto é muito, gente, isto é muito sério. O destino eterno dos homens ou é Jerusalém celeste, ou o lago de fogo eterno. Abram a Bíblia aí, 21, Apocalipse capítulo 21. Já que está no capítulo 20, vamos lá, ler a Bíblia. A Bíblia é uma benção. E vai aprendendo as coisas. Acharam? Apocalipse 21? Pois então preste atenção no que está escrito aí. Ó. O destino eterno dos homens é Jerusalém celeste ou lago de fogo do inferno. Veja aí. Vi no céu, vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão os seus povos, serão povos de Deus, e Deus estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí o texto, o verso 7 vai dizer: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, verso 8, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos. Você pode dizer: eu não sou idólatra, eu não sou assassino, não sou... mas conta a mentirinha e gosta dela. Aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Não dá para brincar com a vida, gente. Não dá. Lá em Lucas capítulo 16, verso 23, a Escritura diz lá: Lázaro, aquela história de Lázaro, quando ele estava junto com aquele homem rico, o texto diz que no inferno, em tormentos, na verdade, o Lázaro, né?
Ele olhou e queria sair daquele lugar e ir para o outro. No tormento. Você acha que você sabe o que é ser tormentado? Você acha que você sabe o que é aflição? Você acha que essa situação de Covid, esse problema político do país e do mundo, gera em você angústia e medo? Isto aqui é muito sério. Cristo é o caminho que leva todos os homens ao céu. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse dia você não escapa. Não tem jeito. Não tem jeito. Okay? De estar no trono de Cristo, você não tem jeito de escapar. Não tem jeito. A morte é certa? Não, a morte não é certa. É certo que você envelheça? Também não é certo que você envelheça. É certo que você conheça os seus netos? Também não. É certo que você veja um filho seu se formar? Também não é certo. Esse dia é certo. Esse dia o Senhor virá. Todo olho verá. Ele reunirá todas as pessoas. O julgamento será estabelecido. Ou a vida eterna e o destino eterno na Nova Jerusalém ou no lago de fogo do inferno. Creia em Cristo, se arrependa. Peça perdão a Deus todos os dias. Peça a Ele que mude a sua vida. Senhor, eu não tenho forças. Eu tenho alguns vícios, eu tenho algumas manias, eu tenho algumas coisas. Comece a mudar. É muito sério isso aqui. Peça a Deus que mude o seu coração. Não é no dia do juízo, é verdade, que você será salvo. Se você é salvo, se você tem crido em Jesus, se você tem amado a Cristo, mostre através das suas atitudes. Seja diferente. Seja diferente no seu casamento com a sua mulher, a mulher com o seu marido, os filhos com os pais com os filhos, você como empregado, você como patrão. Seja diferente. Seja diferente no seu coração. Cuide com a mentira, com a hipocrisia, com a pornografia, com a sujeira. Não pense que, vivendo uma vida de morte, você terá tempo, no dia dela, de se arrepender. Não jogue com a sua vida. Viva arrependido. Seja um confessante, alguém que ame a Cristo em todo o tempo. Peça a Ele que te ajude. Eu tenho garantia? Claro que tem. Você tem a segurança e a garantia do mediador, que te perdoa, que tira a sua culpa. Aquele que talvez você não tenha tido maturidade para entender a grandeza da sua obra e poder de perdão. Então, às vezes, os pecados que você cometeu e que te trouxeram tanta inquietação e angústia, eles continuam te atormentando porque você não tem tido maturidade para confiar na obra de redenção de Jesus, que Ele te perdoa todo o pecado. Então, às vezes, isso traz culpa, que é um sentimento devastador na alma humana, cujo remédio é Jesus e não há outro, não há outro, não há outro. Não há outro. Não tem outro. Então confie nele. Descanse nele. Viva retamente no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, nos seus negócios, em tudo que você fizer. Porque este dia virá. Que a prioridade do seu coração seja Cristo, seja o amor a Cristo. Que as coisas da igreja te apaixonem, que você goste delas, mesmo sabendo que muitas vezes existem problemas nela. E sabe por quê? Porque você está nela. Você faz parte da igreja. E quem faz parte da igreja é exatamente aqueles que às vezes estragam a igreja ou mostram as suas falhas dentro da vida da igreja, porque são pecadores. Mas foram redimidos pelo sangue de Cristo. Este dia é o dia que nos aguarda. Que Deus tenha misericórdia de nós. De você, filho de presbítero, de você, filho do pastor Nelson, de você, filho de Abraão, você, filho de líder da igreja, de você que foi criado na igreja, que a sua vida expresse verdadeiramente a alegria de chegar no dia do juízo. A alegria. Porque aí é a Nova Jerusalém que desce do céu e você nela. Acabou a lágrima, a tristeza, a dor, o tormento e todas as chateações. Haverá um reino de justiça.
O Supremo Tribunal Federal do Brasil não terá nenhuma participação neste dia, exceto estar lá. Todos eles estarão lá, todos, de mamando a caducando. E não tem jeito, não se compra a sentença, porque a sentença é dada pelo sangue de Cristo e ele é impagável. Não existe recurso neste mundo que compre. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude. Que a palavra dele nos incomode. Essa é a minha vontade, realmente. Que ela nos perturbe, para que a gente não se engane quanto ao nosso destino eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Nosso Deus, nós pedimos que a Tua palavra fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus. E que o Teu santo nome seja honrado e bendito por nós. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos fiéis a Ti, até o dia em que o Senhor nos chamará para o Teu reino de glória. Que a nossa vida seja vivida intensamente, como cristãos genuínos aqui. E quando nós errarmos, Senhor, quando nós pecarmos, quando nós desonrarmos o Teu nome, que o Teu Espírito nos conduza a um arrependimento verdadeiro, sincero, para que nós sejamos perfeitos e íntegros diante da Tua presença. Ó nosso Deus, nos perdoe. Nos perdoe as vezes que temos vivido próximos à impiedade, que temos andado alinhado aos padrões e aos comportamentos mundanos de uma cosmovisão pagã, que nós achamos que nos permite tudo, inclusive andar longe dos Teus caminhos. Ó Deus, nos arrependa. Use da Tua graça na nossa vida, na nossa igreja. Louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor seja exaltado por nós. E que este dia terrível para muitos seja um dia ávido de esperança ao nosso coração. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus o Filho e o consolo do Espírito estejam sobre vós, eleitos de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém? Amém, glória a Deus. Esse amém, rapaz, já me rendeu essa semana, hein? Eu ainda falei, mandaram para mim, eu falei, rapaz, isso não é coisa sua. Se não for sua mulher, é o seu filho. Era o filho. Aí lá na Cada Márcia, a mesma coisa. Eles fazem questão de voltar a gravação, cortar. Eu não sei fazer isso. Eu não sei. Eu sou um homem simples. Pessoa, entendeu? Mas eles fazem. É o PH. Quer dizer, eu fui essa semana achincalhado. Mas eu perdoo vocês. No meu juízo, vocês estão liberados. Irmãos, teremos as nossas lives, né? Terça e quinta-feira. Hoje à noite estarei pregando lá na nossa congregação. Estarei ministrando a ceia lá. O pastor Eurípides estará aqui, já voltando e retornando dessas férias tão rápidas, né, Eurípides? Uns 4 meses. Ô, meu pretinho do coração. Estou brincando. Justas e necessárias, né? Porque para enfrentar o que vem pela frente, a gente tem que estar realmente bem disposto. Então, hoje à noite será assim. Ore pela vida do país, pelo Brasil. Tome os cuidados necessários que você tem que tomar para que o Covid não te pegue, ok? Ainda que você não tenha garantias de que ele não possa te pegar. Tome os cuidados necessários. Agora, para vocês que estão aqui, eu não preciso falar isso, mas falo para aqueles que nos estão vendo. Se você tem vivido uma vida fora da igreja normal, todas as suas atividades, por que você não vem no culto? Cabe 120 pessoas de manhã e 120 à noite. Você pode não vir de manhã, tá bastante gente, mas você pode vir à noite, que tem 40 pessoas, 50 pessoas. E se chegar um momento em que não tem mais jeito, a gente vai anunciar que, olha, fique um pouco em casa. Só estou dizendo isso porque a sagacidade do inimigo é muito grande.
e já vai tirando, às vezes, algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, é comum, e depois, para as coisas do reino de Deus, a gente vai deixando em segundo lugar. Tá? Então, cuide, tome cuidado, tenha o álcoolzinho lá no carro, a máscara, para onde você descer, você taca a máscara. Tome todos os seus cuidados. Ore pelo país, ore pelo Brasil, ore pelo mundo. Ore pedindo a Deus que tenha misericórdia, espante esse Covid-19. Faça aquilo que é necessário você fazer como servo de Deus. Ok? Que Deus abençoe. O culto começa às 18h30. Ok?